O Santos lá na Argentina faz o primeiro tempo até os 40 minutos da primeira etapa impecável. O Santos estava jogando bem, estava com fluidez, Daniel Ruiz estava até que aparecendo de uma forma surpreendente, os volantes pisando na área. Primeiro tempo do Santos até os 40 minutos era irretocável, mostrava o quão fraco é esse time chileno, o tal do Audax italiano. Bastaram 10 minutos, 10 minutos de uma arbitragem horrível, uma arbitragem que era bem tendenciosa, de um adversário que soube explorar com toda a catimba de um atacante argentino que a gente conhece. E digo mais, eu já falei isso aqui e algumas pessoas não gostaram. A Sul-Americana não é a competição para o Santos. Quando o Santos vai para o intervalo com um jogador a menos, com um empate, por que você vai correr o risco de machucar o Ângelo como o Felipe Jonathan se machucou no primeiro jogo contra o Audax italiano? Por que você vai correr o risco de machucar o David Washington, machucar o Lucas Pires, o João Lucas? Não tem porquê. Segundo tempo, metia logo o Balieiro, metia logo o Natan, o Keivson da base, o Patati, e deixa ver o que acontece. Porque uma coisa é você perder o jogo com os jogadores do time titular em campo e abalar o psicológico deles. Deixar uma arbitragem tendenciosa influenciar no psicológico desses caras para os próximos jogos. Uma coisa é você colocar um time praticamente todo reserva e se perder, já era o esperado. Se perder, perdeu. Mas o Santos se complica na Sul-Americana, na minha visão. É uma competição, entre as três, era a terceira prioridade do Santos. Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Se está chegando pela primeira vez, me ajude a chegar aos 10 mil inscritos se inscrevendo no canal, deixe seu like e comente no conteúdo. Então vamos lá, o Santos foi ao Chile para enfrentar o Audax italiano, adversário que teve a honra de ter a visita de Neymar aqui na Vila Belmiro. Aqui foi um 0-0 e lá o Santos perde por 2-1, se complica na Copa Sul-Americana. E vamos falar passos. Esse jogo a gente vai ter que dividir por etapas e fazer um resumão. O primeiro tempo do Santos, até os 40 minutos, o Santos teve o Daniel Ruiz indo bem pela ponta, que não é a função dele. O Santos teve, surpreendentemente, os volantes pisando na área. O Camacho faz gol porque pisou na área. Rodrigo Fernandes estava muito mais leve, também estava pisando na área. A gente tinha, de fato, o David Washington um pouco mais escondido. O Ângelo também não estava muito bem na primeira etapa, mas o Santos conseguia controlar muito bem o time do Audax. O time do Audax chegou uma primeira vez ali com o João Paulo, que espalmou, mas não causou grandes sustos. Então o Santos estava controlando o jogo. Pensava eu que seria de fato a estreia do Daniel Ruiz, que o Santos poderia fazer o segundo e meio que começar a poupar alguns jogadores. De repente o Santos fizesse o segundo, que teve chance de fazer o segundo, com o lance do Alisson, 2 minutos depois do gol do Camacho. Se faz 2-0, podia já. Tira o Ângelo, põe o Patati, tira o João Lucas, põe o Natan, tira o Lucas Pires, põe o Keivson e vai dando uma poupada com os jogadores sendo revezados ao decorrer da partida. Porém, a gente tem a situação de toda a confusão gerada. O Joaquim achou que era mais malandro do que o Sosa, tá? E ele não foi. O Sosa dá um pisão no Joaquim. Ninguém me explica por que o VAR não chamou, porque se deu um pisão sem bola, é expulso. Se não chamou, logo a gente decreta o primeiro erro do árbitro na partida. E aí o Joaquim cai no chão, o árbitro amarela os dois, o Sosa e o Joaquim. E o Joaquim, no lance da expulsão, ele podia ter sido expulso direto e ele poderia ter tomado o segundo amarelo. Ele ficou abalado psicologicamente, porque ele chegou de fato com o antebraço na nuca do próprio Sosa, que estava amarelado. Então, o time do Santos ficou muito abalado, o time do Santos ficou muito nervoso desde a confusão do Joaquim, que ele foi amarelado, tanto que o João Paulo começou a empurrar alguns jogadores, o Messias começou a bater boca, e a partir dali o jogo toma uma outra atmosfera, porque teve lateral invertido que o árbitro deu, o árbitro não soube segurar a partida, Joaquim dá a cotovelada no Sosa, é expulso, o Santos toma naquele lance o gol de empate. Aí
desmorona o castelo do Santos, porque a estratégia do Santos vinha dando certo e você acaba com o psicológico de muitos daqueles jogadores que estavam em campo. Você acaba com o psicológico do próprio Messias, que a confiança dele não é lá das melhores. O João Lucas, questão de lateral, ele inverteu vários laterais, então o João Lucas teve que ficar batendo boca o tempo todo com o árbitro. A gente teve o meio de campo, o Alisson saiu, você põe o Maicon no segundo tempo. Então o time do Santos ficou muito nervoso, vem para o segundo tempo novamente nervoso, com uma estratégia não muito bem definida, a bola pegava fogo no pé, nos pés dos jogadores do Santos, o Santos não conseguia segurar a bola, e aí no cruzamento, não vou dizer que foi uma falha do Lucas Pires, mas o Lucas Pires permitiu um cruzamento tranquilo, e aí mostra-se por que o Maicon ele é reserva desse time. Mostra-se por que o Santos precisa de um zagueiro. Se eu sou o Rueda, no meio do ano, eu movo mundos e fundos para trazer o Veríssimo ou o Lampérez, nem que seja por empréstimo. Nem que seja por empréstimo. E eu vou fazer uma ligação disso lá no final, que eu tenho mais assuntos para falar sobre isso. O Maicon, ele permite uma cabeçada do Sousa que ele desiste de marcar. Não sei se ele achou que a bola era do João Lucas, o João Lucas achou que era do Maicon, mas eram dois zagueiros contra um centroavante, ele cabeceia na pequena área, gol do Audax, e a partir dali a bola começa a pegar fogo, o Audax fura a bola, o Santos com um a menos, ficou trocando passe na defesa, o Santos não soube explorar, e aí é o momento que é o seguinte, 2-1, como eu já disse, é uma competição que eu, Vitor, não estou dando a mínima. Acho que o Odaí tem que começar a entender que o Santos não tem elenco para as 3 competições. A minha preocupação é contra o Bahia no jogo de volta, foi 0-0 aqui. O Santos tem totais condições de se classificar pela Libertadores no Campeonato Brasileiro, nem que seja para pré-Libertadores. Hoje o Santos ou é o 8º ou é o 9º. O Santos vai precisar de jogadores. Não dá. A Sul-Americana, gente, se chegar na final e perder, ninguém lembra. Mas se chegar na semifinal e perder, vai ter jogador contundido, em algum momento o Odaí vai ter que priorizar a competição, e a vice da Sul-Americana não classifica para absolutamente nada. Agora a Copa do Brasil dá dinheiro, o brasileiro é o que recoloca o Santos na Copa do Brasil 2024, porque eu falo todo o vídeo. Hoje, dia 24 de maio de 23, o Santos está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Muitas pessoas escrevem assim, mas Vitor, se for campeão da Sul-Americana, também vai para a Libertadores e volta para a Copa do Brasil. Mas vamos lá, o que é mais fácil? O Santos ficar em 8º do Brasileiro ou ser campeão da Sul-Americana? O Santos hoje está brigando para ser 8º, 7º, 9º, 6º do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Red Bull Bragantino, que é fora de casa, é um jogo primordial para o Santos vencer, voltar para casa com 3 pontos na bagagem e entrar nessa zona de classificação da Libertadores mais uma vez. Então assim, na boa, torcedor, não é torcer para perder. Já que perdeu, vamos esquecer a Sul-Americana. O negócio é Copa do Brasil, é passar do Bahia, é ter um novo sorteio que tente facilitar as coisas para o Santos. Avançar na Copa do Brasil significa dinheiro no bolso na hora. E brasileiro coloca o Santos na Libertadores e coloca o Santos na Copa do Brasil do ano que vem. Segundo tempo, vamos voltar. O Maicon tem uma falha. Isso mostra porque o Santos precisa de um zagueiro. Por que eu falei que tem que mover mundos e fundos pelo Veríssimo ou pelo Luan Pérez? Porque precisa de zagueiro para poder se classificar para Libertadores. Precisa de zagueiro. Não sei se na Copa do Brasil poderia inscrever, acho que não. Mas no brasileiro, principalmente, para chegar nas cabeças. Hoje, chegar num G6 de Copa de Campeonato Brasileiro para o Santos é fantástico. Fantástico. Então, fez 2-1, eu já faria algumas substituições para poupar. Porque, na boa, a gente só tem um lateral esquerdo. O João Lucas é titular. A gente tem a questão do Camacho, que é o primeiro reserva daquele miolo de meio de campo. O Rodrigo Fernandes é titular. Então, alguns jogadores são fundamentais para o Santos conseguir pontuar no Campeonato Brasileiro. Então, o Santos não conseguiu fazer mais nada. As substituições foram corretas. Mas perder a partida com o Ângelo em campo, com o David Washington em campo, Rodrigo Fernandes em campo, Lucas Pires em campo, João Lucas, o Messias, perder um jogo com 5, 6 titulares em campo, você abala o psicológico dessa molecada, você abala a cabeça do David, que vai para a terceira partida sem marcar, o Ângelo, que é mais um jogo sem confiança. Então assim, é tipo de jogo que tem que mesclar, principalmente depois do 2-1 com o jogador a menos.
O Santos estava nítido que não ia conseguir fazer o gol do empate e virar. Então, assim, era melhor tentar uma jogada esporádica do Patati, uma cabeçada do Lucas Barbosa, mas que eles corram. E que se tem alguém expulso, se tem alguma lesão, não prejudique tanto o ano do Santos. Então o Santos, ele é uma derrota que para mim não é uma derrota sofrida, porque, por último, eu quero falar da arbitragem. Uma arbitragem vergonhosa, uma arbitragem vagabunda, um árbitro extremamente tendencioso, um árbitro que não conseguiu controlar um jogo, que o Sousa era para ter sido expulso 2 vezes. No lance do pisão do Joaquim, depois ele dá um tapa na cabeça do Lucas Pires. Ah, foi sem querer. Mas o sem querer também é amarela. O sem querer também o VAR chama. Mas só que ele é tão ruim que é ruim para os dois lados, porque o carrinho que o Maicon dá quase que na intermediária, ele sola o cara. Ele sola o jogador do Aldex. Ele poderia muito bem ir pro VAR e expulsar o Maicon. Tem uma bola do Ivonei que ele domina no peito, pega na mão, que ele também não viu. Então a arbitragem é ruim. O que me deixa mais puto da vida, que os árbitros ruins, quando acaba a partida, e um jogador quer conversar numa boa, o árbitro quer conversar, o árbitro não, técnico quer conversar numa boa, ele fica, não quero. E se tu insistir, tu toma amarelo e tá fora. Então, a arbitragem da Conmebol, a arbitragem da CBF, a gente passa por um problema grave na América do Sul em geral. Grave. Então, assim, junta que jogar fora de casa já é complicado, uma arbitragem péssima, jogadores que fizeram bom primeiro tempo, mas no segundo tempo não teve nenhum equilíbrio emocional. Tudo isso culmina numa derrota do Santos. Mas é isso, perdeu a Sul-Americana, para mim o que vale é contra o Bragantino, no domingo, se eu não estou enganado, voltar para o Brasil, reconectar a cabeça no bom Campeonato Brasileiro que o Santos vem fazendo. Agora, o ponto positivo que fica é, mesmo com o time mesclado, o Santos absorveu a ideia de jogo do Odair Hellmann. Olha o gol do Argentinos Júniors, não foi. O time, mesmo mesclado, entende o que o Odair Hellmann precisa. Isso mostra que o Odair Hellmann está conseguindo se comunicar com o seu time, com o seu elenco. Muito importante. É isso, pessoal. Fiquem sempre no Lambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.